dos maiores contratempos, acho que posso dizer que se calhar foi o maior contratempo que eu já tive na minha vida, foi quando eu era adolescente, tinha cerca de 15 anos, e começou-me a aparecer um inchaço aqui na clavícula. Fui ao hospital, falei com um médico na altura e ele disse-me que eu tinha um cancro maligno do sistema linfático. Eu bloqueei, foi a primeira resposta a este contratempo, fiquei bloqueada, não sabia o que é que podia fazer, mas rapidamente, com apoio da minha família, comecei a relativizar as coisas e comecei a ponderar o que é que iria mudar. Havia coisas que eu não valorizava, como por exemplo o meu cabelo, ir à escola, a minha saúde, o meu corpo, até coisas que eu nem gostava. Eu lembro-me que era uma adolescente com pensamentos bastante pessimistas e até suicidas. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava de ir à escola, eu não gostava do meu corpo, eu nem gostava muito da minha vida. E do nada isto pôs-me as coisas numa perspectiva. Eu comecei a pensar se realmente essas coisas tinham todo o valor que eu colocava nelas. E comecei a perceber que há coisas que não são garantidas, nem o meu cabelo foi garantido, nem a minha saúde estava garantida, nem a minha vida estava garantida, e o que é que eu podia fazer com aquilo? Então o que eu decidi fazer com este contratempo foi tentar sugar o máximo de ferramentas possíveis para conseguir lidar com contratempos futuros. E foi o que eu fiz. Felizmente correu tudo bem, já vão lá mais de 10 anos desde que acabei os tratamentos e tenho o meu cabelo de volta, tenho o meu corpo de volta, tenho a minha saúde de volta. Então eu consegui também perceber que mesmo quando as coisas parecem muito más, há um final e as coisas terminam. Acho que há remédio para quase tudo. Eventualmente, a minha vida seguiu, não é? Tornei-me maior de idade, continuei a estudar, saí de casa dos meus pais, fui viver para Lisboa e, eventualmente, já com, acho eu, 20, 21 anos, recebo uma mensagem a dizer que tinham exposto nudes minhas contra o meu consentimento. Bloqueei novamente. Fiquei presa, não sabia o que é que podia fazer e eu sabia que era um vídeo íntimo meu, eu estava completamente nua, mas não se via a minha cara, não se via nada que me identificasse, mas tinha o meu nome em cima. E eu já tinha alguns seguidores nas redes sociais, então o vídeo espalhou-se por todo o lado. Sites pornográficos, grupos privados de chat, aplicações, e eu fiquei, como vos disse, quase congelada sem saber o que fazer. Isto pode parecer estranho e acredito que a maioria das pessoas não se consiga relacionar com isto, mas o cancro, o facto de eu ter tido passado por isso, ajudou-me muito a lidar com isto, deu-me muitas ferramentas. Eu comecei a relativizar e a pensar, ok, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu posso fazer para que isto não me afete da maneira que me está a afetar? Porque, na verdade, o que me estava a afetar nem era o crime em si, não era o facto de alguém ter quebrado a minha confiança. Era o facto de estar toda a gente a apontar-me o dedo, a dizer que eu é que tinha errado. Eu, por confiar em alguém, errei. Isto para mim é um bocadinho confuso, porque eu acho, e até acho que um bocadinho hipócrita, porque eu acho que todos nós já confiamos em alguém, não é? Acho que é assim que se constroem relações saudáveis, é assim que nós formamos amizades, é assim que nós formamos relações mais íntimas com os nossos colegas, com os nossos namorados, namoradas, com os nossos amigos. Então eu achava muito estranho estarem a dizer que eu errei. Do nada parece que o ónus e a culpa estava toda em cima de mim. E isso era o que mais me deixava apoquentada, era o que mais me afligia e para mim não fazia mesmo qualquer sentido dividir as culpas. Eu também tenho a certeza que todos aqui já alguém confiou em vocês, alguma coisa que se calhar se vocês expusessem poderia abalar a vida da pessoa. Isso faz da pessoa um erro, faz com que essa confiança que a pessoa depositou em vocês seja um erro. Para mim, isto não faz qualquer sentido. Então, eu comecei novamente a tentar usar estas ferramentas que o cancro me tinha dado, esta relativização, este assentar de pés no chão, e comecei realmente a pensar, ok, mas o que é que um vídeo íntimo exposto contra o meu consentimento diz sobre mim, diz sobre a minha pessoa? Diz se eu sou boa amiga? Diz se eu sou boa profissional? Diz se eu sou inteligente? Se serei uma boa mãe no futuro? Se sou uma boa namorada? E não diz nada disso. Diz que eu tenho um vídeo íntimo exposto contra o meu consentimento. Ou seja, isto não é sobre mim, é sobre alguém que me falhou e alguém que quebrou o meu consentimento. E isto, por incrível que pareça, fez-me conseguir avançar e fez-me conseguir transformar novamente este contratempo em ação. E o que eu fiz com o privilégio que eu tinha, porque eu tive mesmo muita ajuda, os meus
os meus pais, os meus avós, o meu irmão, o meu namorado da altura, que não tinha nada a ver com isto, os meus colegas, todos me ajudaram, e o que eu tentei fazer com esse privilégio foi usar este contratempo e transformá-lo em ação. Então foi daí que criei a Não Partilhes, para tentar ajudar pessoas que não têm esse privilégio, que são a maioria delas. A maior parte das pessoas que passa por isto não tem ajuda, não tem compreensão e ainda tem toda uma sociedade, e aqui vamos ter que fazer uma meia-culpa, a apontar o dedo a dizer: tu é que erraste, tu é que não devias ter confiado, tu é que não devias ter feito isso. Então eu usei quase um contratempo para lidar com o outro contratempo e para tentar criar melhores caminhos para a minha vida. E eu acho que também estes dois contratempos não têm nada a ver, não é? São completamente diferentes. Um, que foi o cancro, teve um início e teve um fim. Eu fui diagnosticada e até ao fim dos tratamentos foi o tempo do contratempo. Não durou muito mais que isso. Agora, quando isto se passa na internet, isto perdura, não é? Até hoje eu recebo questionamentos à minha personalidade, do quanto eu valho enquanto mulher, o quanto eu valho enquanto profissional, tudo porque alguém quebrou a minha confiança. E isso para mim continuava a não fazer qualquer sentido. E eu não quis nunca resignar-me à pessoa que foi vítima de um crime, à pessoa que teve nudes partilhadas. Então eu quis mesmo transformar isto em alguma coisa maior e tentar, já que eu ia carregar isto muito provavelmente para o resto da minha vida, tentar partilhar alguma coisa boa com outras pessoas e comigo. E foi isso que eu tentei fazer. Também eu não quero estar-vos aqui quase a dar uma palestra holística, motivacional, que nós superamos tudo e somos muito bons. E também não quero dizer que vocês têm que passar por coisas extremamente traumáticas para retirarem coisas boas, não é nada disso. Mas eu acho que quando nós passamos por uma coisa muito má, acho que há sempre a possibilidade de tirar alguma coisa boa disso, em vez de ficarmos parados no tempo. Principalmente quando temos ferramentas para o fazer e quando temos pessoas à nossa volta que nos consigam ajudar. E obviamente que o meu caminho não foi linear, eu tive muitas falhas, tive muitos erros, houve muitas coisas que eu fiz que não digo que me arrependo, mas que podia ter feito de outra maneira. Cometi muitos erros, andei para a frente, andei para trás, mas eu acho que isso é muito bonito. Eu sou um ser humano, não é? Eu erro, eu faço coisas que não sei como é que eu estou a fazer. Fiz o melhor que consegui na altura e cada vez quanto mais evoluo, mais me sinto segura em dizer que erro e que está tudo bem com isso. Eu acho que nós às vezes temos que ser mais pacientes com nós próprios e perceber que às vezes nós também erramos e está tudo bem com isso, e é assim que nós evoluímos. É perceber que erramos e a continuar para a frente. Eu acho também que há uma coisa muito caricata que eu costumo ver agora quando trabalho diretamente com vítimas deste tipo de crimes. É que normalmente as pessoas, quando passam por contratempos ou por problemas, têm muita tendência em falar sobre o passado, em dizer: ai, mas o que é que eu podia ter feito, o que é que eu não podia ter feito, o que é que eu podia ter mudado, o que é que eu podia ter evitado. E eu acho que isto não acrescenta nada, não é? Acho que quando estamos a falar de um problema que estamos a passar naquele momento, o que importa é o presente e o futuro, não é? Imaginem, têm uma casa completamente destruída das tempestades, está tudo espalhado no chão, está tudo partido, e vem alguém dizer-vos: epá, mas olha, há 10 anos qual é que foi o material de construção que usaste? E qual é que era a marca das dobradiças? E onde é que puseste as janelas? Que, aliás, isto é posto noutro sítio. Isto não vai contribuir para nós reconstruirmos a nossa casa. O que nós precisamos naquele momento é uma equipa que nos ajude e uma caixa de ferramentas, não é? Eu acho que podemos quase incorporar esta analogia para os contratempos e para os problemas que nos surgem, não é? Quando acontece alguma coisa na nossa vida, não vale a pena estarmos a remoer o que é que nós podíamos ter feito e o que é que podíamos ter evitado fazer. O que importa agora é que ferramentas é que nós temos e que pessoas é que nós temos próximas de nós que nos permitam evoluir e lidar da melhor maneira que nós conseguimos com o problema. Volto a repetir, não tem que ser a maneira perfeita, são maneiras humanas, ok? Não tem que ser linear, não há uma fórmula, não há regras específicas que nós tenhamos que seguir, é a melhor maneira que nós conseguimos fazer naquele momento. Outra coisa que eu também acho super caricata e que eu vejo muito a lidar também com vítimas é que as pessoas são ótimas a lidar com os problemas dos outros, mas péssimas a lidar com os próprios problemas. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que, por exemplo, foram vítimas desta partilha de conteúdo íntimo e elas próprias, pessoas que se consideram até bastante progressistas, e a dizerem: oh Inês, mas eu tive culpa. Eu coloquei-me nesta situação. Eu tenho culpa disto. Eu não devia ter feito aquilo, eu tenho culpa.
E a primeira pergunta que eu faço sempre, porque às vezes é muito mais fácil nós vermos as coisas de um plano de fora, a primeira pergunta que eu faço sempre é: olha, se alguém estivesse a passar exatamente pelo mesmo que tu, alguém que tu amasses muito, uma pessoa que tu gostas muito, estivesse a passar exatamente pelo mesmo que tu ias-lhe dizer isto? E a primeira resposta é sempre: não, eu nunca diria isto a alguém que eu gosto. E eu depois questiono-me e questiono-vos a vocês. Então nós somos merecedores de menos amor do que nós entregamos às outras pessoas. Nós dizemos coisas às outras pessoas que nós achamos que nunca deveríamos ouvir. Isso, para mim, não faz muito sentido. Eu acho que nós somos merecedores desse amor, somos merecedores dessa paciência, e acho que quando estamos a passar por um contratempo ou por um problema, devemos ainda ter mais amor connosco próprios e sermos mais pacientes. Se há coisas que nós nunca diríamos a alguém que nós gostamos, acho que também nunca devemos dizer a nós próprios. E acho que um dos preços de viver é esta incerteza, não é? Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Aliás, até acho que se calhar seria um bocadinho uma seca se nós soubéssemos que se fôssemos por aqui vai correr bem, se fôssemos por aqui vai correr mal. Acho que é muito bonito haver esta incerteza, não sabermos como é que as coisas vão acontecer, e eu acho que o mais bonito de um contratempo é o que nós podemos tirar de positivo dele e o que é que podemos fazer com ele e até abrir novos caminhos, caminhos melhores até, para nós continuarmos a nossa vida. Muito obrigada a todos.